Olá, turma. Olá, nono ano, tudo bem? Vamos explicar hoje um assunto muito importante, tá? Chamado Guerra Fria, tá certo? A Guerra Fria, né? Uma matéria importante para o nono ano, ela foi um conflito, na verdade, um conflito político, um conflito ideológico, tá? Entre duas grandes potências, né? Os Estados Unidos e, na época, a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Porque quando terminou a Segunda Guerra Mundial, de 1945, então quais as duas maiores potências? Estados Unidos e União Soviética. Então, só que Estados Unidos eram capitalistas e a União Soviética era comunista, tá? Então, dois regimes diferentes, dois sistemas diferentes, dois mundos completamente diferentes. Agora, as duas potências, elas nunca entraram em guerra diretamente, tá? Por isso que o nome é Guerra Fria, porque não foi uma guerra quente entre as duas diretamente, tá? Então, o que foi a Guerra Fria? Uma guerra não declarada entre Estados Unidos e União Soviética, na qual os dois lados usaram o quê? A propaganda, a espionagem e a intervenção militar para defender seus interesses, ajudar aliados e expandir suas áreas de influência. Tá? Aqui o Tio Sam e aqui o urso comunista soviético. Tá? Mesmo antes de terminar a Segunda Guerra, que a Segunda Guerra terminou em agosto de 45 com as bombas atômicas, né, em Hiroshima e Nagasaki. Tá? E em setembro, o Japão se rendeu oficialmente. Né? Então, mesmo antes de terminar, a Inglaterra, os Estados Unidos, a União Soviética se encontraram, tá? Numa conferência em Ialta, na Crimeia, tá? E decidiram que seria criada a ONU, para que até hoje nós temos a ONU, para tentar promover a paz no mundo, tá? E em julho de 45, já com outro presidente dos Estados Unidos, agora presidente Truman, porque o Roosevelt havia morrido, se encontrou também com a Inglaterra e com a União Soviética, né, Stalin e Churchill, para quê? Para dividir a Alemanha. A Alemanha, ela ficou dividida após a Segunda Guerra em 4 zonas de influência: americana, soviética, né, inglesa e francesa. Tá? E em 61 é construído o Muro de Berlim, que já não existe mais, porque foi derrubado em 89. Tá? Então, quais são as características da Guerra Fria? Enfraquecimento da Europa, tá? Bipolaridade global, capitalismo, socialismo, corrida armamentista, corrida nuclear, espacial, que era competição entre eles, o equilíbrio do terror, tá? Conflito ideológico, conflito bélico. Então, a Guerra Fria ela marca o mundo inteiro até de 45 até 89, tá? Com a queda do Muro de Berlim, encerra-se a Guerra Fria. E em 91, temos a queda da União Soviética, certo? Vamos a algumas características, né? Alguns acontecimentos. A doutrina Truman, tá? Quem era Harry Truman? Presidente americano, né? Fez um plano com seu nome, uma doutrina com seu nome para perseguir o movimento comunista internacional. E o plano Marshall, do secretário George Marshall, era para ajudar os países da Europa abalados com a Segunda Guerra. Então, ajudar financeiramente e evitar que o comunismo influenciasse a Europa Ocidental. Tá? Aqui está o plano Marshall. Tá? Tudo que havia de um lado, havia no outro lado. Não é isso? Não era bipolaridade? Então, se havia o plano Marshall
do lado ocidental, capitalista, americano, havia o Comecon, que era a versão soviética do Plano Marshall. Tá? O Muro de Berlim, que dividiu a Alemanha em duas, vocês sabem disso, né? A Alemanha Oriental comunista, a Alemanha Ocidental capitalista, certo? E esse muro existiu até 89, tá? Então, acabei de falar, tudo que havia de um lado, havia do outro lado. OTAN, uma organização militar ocidental, para defender os países capitalistas da ameaça comunista. Por outro lado, a mesma coisa. Pacto de Varsóvia, tá? Um bloco armado, uma aliança militar comunista para defender os países comunistas das ameaças capitalistas. Então, a mesma coisa dos dois lados, tá? Bomba atômica, tá? Bomba de hidrogênio, tá certo? Corrida espacial, tá? A União Soviética foi a primeira potência, tá? A chegar ao espaço. Em 69, né, os Estados Unidos lançaram, né, astronautas à Lua, tá? Uma disputa muito grande com a União Soviética. Tá? Em 1949, nós temos uma grande revolução comunista na China. A China se torna uma ditadura comunista, se desenvolve muito economicamente. Em 66, uma revolução cultural que impôs, pela força mesmo, grande repressão, impôs a doutrina comunista, né, na visão do Mao Tse-tung. E aí foi muita repressão, muita morte, muita expulsão, muita perseguição à China. Tá? Em 76, o Mao Tse-tung morre, né? E o Deng Xiaoping ele vai assumir como líder comunista e vai realizar uma abertura econômica da China. E hoje, né, a China é a segunda maior potência do mundo. Tá? Tivemos a Guerra da Coreia, tá? De 50 a 53, Coreia do Norte comunista contra a Coreia do Sul capitalista. Tá? E aí quem venceu? Nenhuma das duas. Até hoje continuam tecnicamente em guerra, certo? Tivemos um movimento chamado macartismo, iniciado pelo McCarthy, que era um senador americano, né, do Partido Republicano, que resolveu iniciar um programa de caça aos comunistas em território americano. Era uma verdadeira caça às bruxas, tá? Um clima muito tenso nos Estados Unidos, tá? E a crise dos mísseis em 62, envolvendo a União Soviética, Cuba e Estados Unidos. A União Soviética ela implantou bases de mísseis em Cuba apontados para os Estados Unidos. Tá? E aí foi uma crise, né? O presidente americano, John Kennedy, teve que negociar com o presidente soviético, Khrushchev, até chegarem num ponto de inflexão que fez com que a União Soviética voltasse atrás. Foi a maior crise da Guerra Fria, quase acontece uma terceira guerra mundial. Tá? Stalin era um grande ditador. Tá? Quando ele morreu em 53, quem assumiu? Khrushchev, que vai desestalinizar a União Soviética. Até que, nos anos 60, nós tivemos a coexistência pacífica, uma tentativa de aproximação dos dois países. Né? John Kennedy e Khrushchev se encontraram para conversar, quebrar o gelo, realizar uma certa abertura. Tá? E aí o socialismo foi entrando em crise nos anos 80. Em 89, tivemos a queda do Muro de Berlim. Em 91, o colapso da União Soviética. Tá? E o mundo vai se tornando mais globalizado, tá? E o socialismo ele já não faz parte mais daquele bloco de países como antigamente, né? Temos ainda a China, que politicamente é comunista, tá? Cuba,
tá certo? Que ainda, mesmo com a pressão da globalização, ainda se mantém institucionalmente um país comunista, tá? Mas a Guerra Fria, quando ela acaba, você tem o desmantelamento, o colapso daquele grande bloco de países socialistas que eram dominados pela União Soviética, tá certo? Muito bem. Então, faça um comentário sobre a Guerra Fria, no mínimo de 20 linhas, e pode enviar para o nosso e-mail aqui, tá? Nono, um grande abraço, tudo de bom, fique com Deus. Até a próxima, tá? Tchau.